A possibilidade do adiamento das eleições municipais está cada vez mais forte. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, assumiu o cargo hoje num momento cheio de incertezas, por causa da pandemia, claro. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Bom, nunca teve tão perto uma mudança de eleição como agora, né? Eu acredito que não. Nos últimos anos aí, desde a redemocratização do país, com eleição constante, é a primeira vez que a gente enxerga esse cenário bem estranho. E a ideia é, se tiver que fazer isso, que seja ainda este ano, para não prorrogar, na verdade, o mandato dos prefeitos e vereadores. Exatamente, essa prorrogação de mandatos foi totalmente cancelada, né? Isso tá fora de cogitação, até porque seria uma espécie de golpe verdadeiro mesmo daqueles que foram eleitos e também acabaria com a expectativa. E é ilegal também, né? Também, não tem como, é impossível a gente prorrogar mandato nesse momento. A discussão está no seguinte pé lá em Brasília, TSE, Câmara dos Deputados, Senado Federal, está no seguinte momento: adia por alguns dias. Ou mantém a data do dia 4 de outubro, ou uma coisa ou outra, não tem saída, né? Ou se mantém aí no primeiro domingo de outubro, ou dá uma adiada para 6 de dezembro, chegaram a falar. Tem uma possibilidade no meio que é 15 de novembro e 4 de dezembro, né? 15 de novembro, 4 de dezembro, enfim, tem várias e várias alternativas aí para conseguir chegar a um consenso. A pior de todas até agora apresentadas nos últimos dias foi fazer eleição em 2 dias, né? Isso é um absurdo, né? Você fazer uma eleição em 2 dias. Eu vou lá e voto no domingo, você vai votar na segunda ou sábado, que seja. Aí eu falo para você, ó, votei em fulano de tal. Complicado. Vota nele também, influencia muito no resultado. Então isso eu acho que está descartado. Pesquisa recente lá da Confederação Nacional dos Transportes já mostrou que 62% dos brasileiros querem o adiamento da eleição, até porque não tem clima eleitoral no momento. Tá todo mundo preocupado com outras coisas, com o seu emprego, tá preocupado com a saúde do seu município, a saúde dos seus familiares. Ninguém tá com aquele clima de esperar a campanha, de ver proposta, até porque o fato de quem vai assumir os mandatos a partir de 2021 mexe muito até mesmo com a própria administração pública. É um momento difícil. Renúncia de receita, a prefeitura municipal não tendo mais aquela quantia de impostos pagos em dia, as pessoas consumindo menos, porque os produtos que a gente consome têm impostos também. Então, a gente está passando por um momento bem reflexivo em relação à administração pública, um momento totalmente diferente nos últimos anos. Agora, em agosto, dia 5, já teria uma convenção de partidos, né? Que também seria aglomeração de gente. E aí estão falando de fazer isso por vídeo, mas é meio complicado, me parece. Sim. O calendário eleitoral, adiar a eleição não é um problema em si, mudar o dia de que a gente vai lá votar. O problema é o calendário eleitoral, que ele começa um ano antes. Então você tem várias e várias datas. Já passou, por exemplo, a data do dia 4 de abril, que era o limite máximo para os pré-candidatos se filiassem aos partidos políticos, que ela é balizada pelo dia da eleição, que é 6 meses antes. Então, quer dizer, se você muda o dia da eleição, vai mudar esse prazo também ou não vai? É mais um problema. O prazo de regularização de títulos foi agora no dia 6 de maio. A gente teve aqui recentemente até mesmo falando disso. Então, você vai mudar esse prazo ou não vai? E o prazo das convenções é do dia 5 de agosto, do dia 20 de julho, se não me engano, até o dia 5 de agosto. E aí, esses 15 dias de convenção é para os partidos escolherem os seus candidatos e a campanha começar no dia 15 de agosto. A convenção online está praticamente certa, né? Que os partidos vão adotar esse sistema de convenção online. O problema é depois quando começar a campanha, né? Como que vai se pedir voto? E aí entra a questão das redes sociais nas eleições. Você acredita que, ainda que não se adie a data, vai ser tudo muito diferente justamente por causa desse uso da tecnologia? Sim. Se a gente já teve uma eleição de 2018 com presença muito forte de WhatsApp, fake news, outras redes sociais imperando para a pessoa conseguir adquirir o seu voto, a eleição de 2020 vai ser mais acirrada ainda nesse sentido. A eleição voltada quase que exclusivamente para a internet, porque como é que o candidato vai fazer uma pequena aglomeração? Você reúne ali 30 pessoas, tem que ser num espaço gigantesco, para que elas fiquem distantes, todas de máscara, com álcool em gel, quer dizer, dá um trabalho muito grande para reunir as pessoas. E a política por si só na sua essência, é conversar com as pessoas. Então, é uma atividade que fica muito impossibilitada. Da mesma forma que um produtor artístico vai fazer um show, e um show exige reunião de pessoas, algum evento nesse sentido, uma missa, um culto, tudo isso agrega muita gente, um espetáculo, e a política é a mesma essência. Então, é uma situação muito complicada, muito difícil, cada dia uma notícia nova. Hoje, pode ser que a gente esteja falando que a tendência
pela Justiça Eleitoral não é adiar a eleição. Pela Câmara dos Deputados, para tramitar uma PEC, precisa, pelo Congresso, na verdade, 3/5 das assinaturas, ser aprovado, passar, enfim, essa coisa toda é uma burocracia muito grande, então está tudo muito incerto ainda. Hoje, aqui que a gente está falando, a ideia é que não sejam canceladas as eleições, mas pode ser que ainda aconteça. Agora, Tiago, pela sua experiência, pelos seus livros escritos, inclusive na área, você acredita que talvez fique até mais fácil de se manipular o eleitor por conta dessas vias digitais? Ah, sim, não só pela via digital, mas pela via física também. Porque é uma eleição que está todo mundo, a maioria da população está sofrendo com desemprego, não tem às vezes o que comer em casa. As pessoas estão passando por dificuldades e aí você pode ter aquela boa, clássica e velha, boa no sentido figurado, compra do voto. Eleitor tentando vender o seu voto por uma cesta básica, por uma promessa de emprego temporária, por uma promessa de emprego futura que não venha. Então a gente vai enxergar muito isso nessas eleições. Quem tem um pouco mais de poder aquisitivo, infelizmente, pode acabar caminhando por esse lado aí. E também na internet, aí é mais voltado para a questão do discurso, né? Talvez a gente veja um discurso de ódio mais voltado ainda do que da eleição passada, entre direita e esquerda, todo mundo se matando online para saber quem grita mais tem mais razão. E política não se faz por aí, né? Se faz pelo consenso, não pela gritaria. Então, a gente vai passar por uma eleição muito complicada, muito tensa em todos os aspectos, tensa se saber se vai ter ou não, tensa de como se fazer campanha, tensa para o eleitor que vai ser bombardeado de mensagens online e tensa para o político que também não sabe como agir nesse contexto. E aí é preciso cada vez mais punir e fortalecer o combate à fake news, né? Ah, sim, se a gente está tendo vigilância o tempo todo aí de quem está saindo na rua de máscara ou sem máscara, de aglomeração, tomara que as pessoas façam essa vigilância também em relação a fake news. Sai uma notícia errada? Combata, ou pelo menos tente buscar a fonte, olhe os dois lados da mesma moeda, enfim, tente entender mais como que a política caminha no país para que a gente não caia nesse tipo de notícia que, infelizmente, agora com essa campanha muito online, vai ter mais ainda. E talvez tomar cuidado com as polarizações, né, Tiago? Que você falou dessa quem grita mais, mas talvez as pessoas tenham que aprender ou reaprender a olhar para a política, né? Ah, sim, não só aprender, mas principalmente olhar para a política de uma maneira diferente. A gente está acostumado a enxergar política, política igual corrupção, política igual desvio de verbas, política igual mamata dos políticos, política igual isso, aquilo. Mas olha o lado bom da política também. Tem muita coisa boa na política, bons candidatos, bons políticos que estão dando exemplos, gente que está disposto a fazer mudança. Agora, eu já disse aqui várias vezes que fazer política é trabalhoso, tem que correr atrás, buscar informação. E o eleitor quer tudo de maneira muito rápida, muito simples, muito direta, e o caminho não é por aí, né? A gente precisa se esforçar um pouco para que a gente possa, talvez, enxergar uma perspectiva de uma vida melhor para a gente mesmo. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez com a gente.